Agora vocês podem sentar lá que eu vou servir vocês. Crianças, tem uns professores lá ansiosíssimos por encontrar com vocês. Então, por favor, vão lá, deem a eles esta alegria da agradável companhia de vocês, enquanto nós, os adultos aqui, permanecemos para ouvir a palavra do Senhor. Muito bem. Adolescentes também, Arlon, é isso? Adolescentes também. Você que ficou, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos começar a leitura no verso 10, Atos 16, a partir do verso 10. Hoje o nosso tema, nós estamos falando sobre personagens de Atos. Nosso tema hoje é Lucas, o médico e historiador. Personagem fantástico, né? Aí, personagem que vai nos ensinar muito nesta manhã, com toda certeza. Lucas, médico e historiador. A partir do verso 10 do capítulo 16... nós faremos a leitura. Eu estou lendo na NVI. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Muito bem. Em nossa caminhada até agora, estamos falando aí sobre personagens de Atos. E eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgado em conhecer um pouco mais desses personagens. Nós falamos sobre Barnabé, um pastor missionário. Nós falamos de Estevão, aquele servo que, por seu testemunho, tornou-se um mártir. Falamos de Filipe, que foi diácono e também evangelista. E hoje vamos falar de Lucas, médico e historiador. E aí você vai me dizer: pastor, eu li o livro de Atos e eu não encontrei Lucas no livro de Atos. Aí eu vou pedir para você, leia de novo. Irineu de Leão, que foi um dos apologistas e polemistas da fé cristã, num dos seus livros ele diz: é corrente na tradição que Lucas escreveu o Evangelho, que recebe seu nome, e também escreveu Atos, o livro que conta a história da igreja primitiva. Lucas é uma espécie de escritor, vamos assim dizer, tímido, recatado. Ele não põe o nome dele, mas quando chega em 16:10 de Atos, ele se insere na narrativa. Olha de novo o texto. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos. Então o escritor está na narrativa agora. Eu estou nisso aqui. E então, concluindo que Deus nos tinha chamado. Ele está dizendo assim: chamou Paulo, chamou Silas, chamou a mim também. Eu estou nisso. Para pregar o Evangelho. Então navegamos para Troade, para Samotrácia, e partimos dali para Filipos. Em Filipos ficamos vários dias.
Depois ele diz: no sábado saímos, eu, Paulo e Silas. E lá, então, esperávamos encontrar um lugar, sentamo-nos, conversamos com umas mulheres que ali estavam. E depois ele diz que Lídia nos convidou e nos convenceu. Entendam o seguinte: Lucas está escrevendo o livro de Atos, e ele não se insere na narrativa porque, de fato, ele não participou daqueles primeiros eventos. Mas eu tenho para mim que, quando Paulo inicia sua segunda viagem, já sem Barnabé e Marcos, com Silas, seu companheiro, Lucas se junta à equipe. E aí, então, a partir do 16:10, Lucas se insere na narrativa, e se você ler atentamente Atos, ele continua presente até o capítulo 28, verso 16. De tempo em tempo, ele vai colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Como que dizendo: eu estava lá, eu vi, eu participei. E diz a tradição que Lucas termina seu relato no ano 62. Paulo está preso em Roma para ser interrogado por Nero, mas a prisão que Paulo está em Roma é uma prisão domiciliar. Ele tem uma certa liberdade. E Lucas o visita de tempo em tempo. Acontece que a tradição diz que depois de julgado por Nero, Paulo é liberto, porque as acusações não procederam. E Paulo então empreende uma viagem à Espanha. Depois de terminar sua missão na Espanha, ele passa novamente por Roma. E de Roma ele vai seguindo e para na cidade de Troade. E é na cidade de Troade que ele é preso novamente. Isso já no ano 66. E desta vez ele permanece na prisão até o momento de sua morte. Escreve então a carta aos Filipenses. E a última carta, que é a segunda carta a Timóteo, já na iminência de sua execução, sob ordem de Nero, no ano 67. Em todo esse ínterim, Lucas está com ele. Lucas está ali, junto. Aquele companheiro. Paulo chama Lucas de cooperador. Cooperador é aquele que rema junto. É aquele que põe a mão na massa. É aquele que pega na enxada junto com você. É aquele que faz com você o que você está fazendo. E Paulo chama Lucas de cooperador do Evangelho. Feita esses esclarecimentos, vamos olhar um pouco mais para a vida de Lucas, na intenção de extrair dali ensinamentos para a nossa vida. Nós não sabemos onde nasceu Lucas. Estudiosos suspeitam que ele nasceu numa província romana, ou seja, ele nasceu cidadão romano. E que ele provavelmente veio de uma classe abastada, ou seja, sua família tinha bastante recursos. E por que a gente diz isso? Porque naquela época não era qualquer um que se tornaria médico. Era necessário longos anos de estudos. E geralmente os médicos eram pessoas da classe alta, da elite, geralmente governante, que se interessava por esta arte e se aprofundava nesse conhecimento e precisava de apoio para poder exercer seu trabalho. Não é muito diferente de hoje, né? Muitas vezes acontece isso, essa é a realidade que nos cerca. Raras são as exceções daqueles que surgem lá dentre as classes mais baixas, isso com muito esforço, mas é o que a gente vê até os dias de hoje. E Lucas, possivelmente, por ter essa família, essa ascendência, digamos, de classe alta romana, ele tem contatos em Roma. E quando você começa a ler
o Evangelho de Lucas, você descobre que ele dedica o Evangelho a uma figura, a quem ele usa a palavra excelentíssimo. Daí muitos estudiosos dizem, ou ele estava se dirigindo a um senador romano, ou a um general, alguém que tem uma influência muito grande, um trânsito no palácio. Teófilo significa aquele que é amigo de Deus. A gente não sabe quem era esse homem, porque Teófilo, na verdade, é uma alcunha. Naquela época, a igreja já estava sofrendo algumas perseguições locais. Por isso, ele usa uma alcunha para se referir a essa pessoa. Digamos que ele fosse um senador, o nome dele vinculado a um evangelho poderia causar-lhe problemas. Então, ele escreve o evangelho para Teófilo, este homem quem ele chama de excelentíssimo. E eu tenho uma teoria, vou explicar depois por quê. Eu creio que o evangelho chegou a Roma e houve lá uns desentendimentos entre judeus e cristãos. E se você olhar em Atos capítulo 18, verso 2, você vai descobrir que Júlio César expulsou os judeus de Roma por causa das brigas internas. E esse Teófilo certamente ficou sabendo da doutrina cristã, e ele queria saber mais. E ele descobre, ou ele fica sabendo, que Lucas está entre os discípulos de Jesus. Alguns estudiosos cogitam que Lucas se converteu durante o tempo em que a igreja em Antioquia se estabeleceu e Barnabé era o pastor. Daí então ele ser um romano, cidadão romano que vivia na Síria. E ele então, contactado por Teófilo, escreve o evangelho para explicar para Teófilo o que é esta nova fé. Mas aí eu creio que depois de algum tempo, tendo Paulo sido preso, esse homem quer saber mais. Ele quer saber o que é a igreja, como é que a igreja chegou aqui, qual é o histórico desse pessoal, o que realmente eles creem, como eles vivem. Aí Lucas vai dizer, olha, eu escrevi o primeiro tratado, e eu contei desde quando Jesus surge lá na Judéia, até quando ele ressuscitado sobe aos céus. E aí eu vou começar de lá onde eu parei, porque antes de subir aos céus, ele passou 40 dias, vivendo com os discípulos, dando-lhes provas incontestáveis de sua ressurreição. E antes de subir ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí ele conta toda a história. Quando chega no 16:10, ele se inclui, porque ele também fez parte desta história. E aqui eu faço um parênteses. Irmãos, se existe um livro que não foi concluído e está ainda no prelo, é Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos vivendo o capítulo 5.890 e alguma coisa do livro de Atos. E você que está me ouvindo, eu que estou lhe falando, estamos incluídos neste livro. Sabe por quê? Porque o evangelho foi pregado em Jerusalém, o evangelho foi pregado na Judéia, em Samaria, mas o evangelho ainda está sendo pregado até os confins da terra. E nós fazemos parte dessa história. Então inclua-se nisto, veja-se nisto, porque talvez se nós chegarmos nos céus, haverá um livro lá imenso assim, e aí o Senhor vai folhear e vai dizer assim, o Lucas começou, a gente terminou para ele, e o seu nome está aqui. Você faz parte dessa história. Lucas era um médico. E aí, em Colossenses 4, versículo 14, se você quiser ler comigo, o apóstolo Paulo saúda a igreja e diz assim, saúda também vocês Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado, e demais enviam
saudações. Lucas, o médico amado. Olha que título maravilhoso, né? Em grego essa palavra é tão bonita, agapetos, né? Aquela palavra carinhosa, uma palavra bonita, uma palavra polida. Paulo está dizendo assim, esse cara aí, ó, esse homem de Deus, médico amado. Irmãos, eu fiz, não estou colando isso para vocês por lamentar não, mas eu fiz mais velório que batismo. Eu sou um pastor assim meio ingrato nesse sentido, né? Eu fiz mais velório que batismos. Eu comecei o meu ministério com uma igreja que tinha 70 pessoas. Eu fiz 11 velórios. Gente, que coisa, né? Impressionante isso. E aí eu fui para Pompeia, eu e o padre, a gente disputava os velórios. Era um negócio impressionante. Eu ia, o padre ia, eu ia. Aí tinha gente que era japonês, que não tinha religião nenhuma, e eu esqueci o nome do monge lá do budismo, ele ficava em Marília, ele não vinha, aí eu ia lá. Eles não falavam nada de português, mas eu levava um intérprete, Jesus neles. Nunca perdi um velório, irmãos. Falar de velório eu ia. E fiz velórios e mais velórios. Teve velório que eu tive vontade de jogar os familiares junto. Está dando trabalho. Mas teve um velório que foi inesquecível. Sabe aquele velório que não tem cara de velório? Eu cheguei lá, então, a família disse, pastor, o meu pai, ele faleceu, e já no final da vida dele, ele não frequentou nenhuma igreja e tal, e por isso não temos aqui um pastor específico. O senhor poderia fazer um velório? Eu falei, faço. Fui lá. Doutor Aldo Lino de Oliveira. E eu cheguei lá e aquele monte de gente. Estava gente lá fora, aquela confusão, um negócio quente, porque gente esquenta o ambiente, né? E aí então eu comecei lá a ver o que eles iam fazer. O filho mais velho chegou e disse, olha, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu tenho certeza que pelo menos metade de vocês aí foi meu pai que colocou no mundo. O homem era o médico da cidade. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo atentamente, aí um deu um testemunho, o outro deu um testemunho, a esposa deu algumas palavras de agradecimento pelo carinho recebido, eu trouxe uma palavra, e quando eu terminei eu disse assim, vida que valeu a pena ser vivida. E acredite, parecia uma coisa de auditório, todo mundo... E não parava, gente, aquele negócio assim, eu entrei também e falei, Senhor, obrigado. Eu fiquei com inveja. Eu vi lá, se você estiver aqui no meu velório, vocês batem palma, por favor, pelo amor de Deus, porque não dá, né, gente? Mesmo para dizer assim, olha... Gente, aplaudiram o homem, não queriam parar, eu fiquei parado lá olhando. Eu falei, ai, Senhor, que legal. Ninguém estava triste, todo mundo estava grato. A cidade parou, uma cidade pequena, mas parou, o féretro era enorme, todo mundo tinha gratidão por aquele homem, um médico, um cristão. Um homem que dedicou sua vida para cuidar de gente. Um homem com um coração humanizado. E Deus foi louvado naquele velório, através da vida do doutor Aldo Lino de Oliveira. Mas o que eu quero falar com vocês é que, lamentavelmente, a igreja brasileira, eu vou dizer isso em grande medida, ela precisa rever o seu reducionismo. Reducionismo é quando você pega uma coisa toda e reduz a uma parte pequena, como se aquela parte pequena fosse o todo. Esse reducionismo, no que diz respeito à participação de profissionais das mais diversas áreas nos ministérios cristãos, dentro e fora da igreja. Vitimados, picados pelo mosquitinho de Tomás de Aquino. A igreja tem aquela ideia de
aqui é sagrado, o santo palco do Senhor, o santo púlpito, o santo lugar. Gente, isso é mentalidade veterotestamentária. Nós estamos na nova aliança. Sabe o que é sacro aqui? Sabe o que é sagrado aqui? É você. Porque você foi santificado pelo Espírito Santo. Essas cadeiras não são sagradas. Sabe por quê, irmãos? O dia que Jesus voltar, essa igreja vai ficar vazia. Só a Aline falou amém, gente. Amém? Oh, vai ser uma alegria. Quando eu chegar lá no céu, Jesus fala assim, olha, valeu, hein? Lá na sua igreja tinha 150. Quando Jesus voltou, ficou zerada. Eu falei, aleluia. Porque eu não quero saber de uma igreja de 3.000. Quando Jesus voltar, ficar 2.998. A gente vai, né? Assim. Pelo menos nós dois. Seria uma verdadeira derrota. Então, quando o Senhor Jesus voltar, isso aqui vai ficar vazio. E aí pode fazer o que eles quiserem. Se quiser fazer disso aqui um cinema, eu acho que a ideia é boa fazer disso aqui um cinema. Pode fazer. Os santos foram para o céu. Esse lugar aqui não é santo. Santos somos nós. Santo é o Espírito Santo que habita em nós. Mas a gente tem aquela ideia tomista de que só é espiritual, só é agradável a Deus o que a gente faz no ambiente da igreja. Cortar cabelo é espiritual. Sabia? É sim. Trabalhar na indústria, dar aula é espiritual, viu, Aline? Com certeza. Consertar carros é espiritual. Moto também. Assentar tijolo é espiritual. Vender carro é espiritual, se o espiritual está fazendo. Porque se você é um cristão genuíno, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, onde você põe sua mão, Deus santifica. Porque santo é você e o que você faz. Todas as coisas que podemos fazer para a glória de Deus. E Lucas era um médico que usava o seu trabalho para a glória de Deus. E a igreja precisa entender que essa ideia de que só o pastor, o presbítero, o diácono, o líder de louvor é que está fazendo a vontade de Deus, isso é besteira, isso é reducionismo, isto é mentira. Mas não basta dizer, por exemplo, para o contador, que o ato de fazer contabilidade para a glória de Deus é algo espiritual. Se a gente não ensinar que esse contador, antes de contador, ele precisa ser um cristão contador, um cristão mecânico, um cristão dentista, um cristão que trabalha com marketing, um cristão que escreve livros, um cristão que administra uma pequena empresa, o empreendedor, o empresário, um advogado. Porque se ele for um cristão e exercer a sua profissão, ele o fará para a glória de Deus, e Deus será glorificado através desta profissão que ele tem. Isso é completamente contrário ao conceito de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava que só os monges e padres conseguiam fazer a vontade de Deus. Não, irmãos. Não. O exercício da nossa profissão pode e deve glorificar a Deus. Ah, pastor, seu argumento está muito fraquinho e eu tenho pouco tempo para argumentar, então eu vou apresentar para você Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Que livraço, gente, li essa semana, vale a pena ler. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Compre, viu? Vá ler. Para com essa preguiça de não ler, leia. Você é um profissional, quer saber mais sobre o que Deus pensa sobre você, sobre sua profissão,
Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Ah, foi um pastor que escreveu? Não, irmãos, o pastor só coordenou. Quem escreveu aqui são CEOs de empresas, são pessoas assim, integradíssimas no Evangelho. O trabalho maior aqui é de uma mulher, e por isso que o livro ficou bom, viu? Muito bem escrito, coordenado pelo trabalho de uma mulher com sensibilidade empresarial. Leia, um bom livro que eu lhe recomendo. Aí você vai dizer assim, pastor, o senhor falou pouco, mas o livro da Catherine Lear Alsdorf falou muito mais, ok? No meio evangélico, por algum tempo, em muitos lugares, somente pastores, diáconos, presbíteros e de ministérios eram vistos como cooperadores do reino de Deus. Profissionais como dentistas, médicos, professores, enfermeiros, empresários, empreendedores, advogados, engenheiros, militares e tantos outros não eram vistos como possíveis cooperadores do reino de Deus. Nós precisamos expandir os nossos olhares. Irmãos, eu tenho uma teoria, quando eu falo teoria minha, eu já estou aberto a ser refutado, que o reino de Deus deve ser visto como um grande oceano, e a igreja, ou as igrejas, pequenos rios que correm para ele. Às vezes, você não vai encontrar aqui nesse espaço, nesta convivência, espaço para você exercer a sua função, mas no reino de Deus há espaço de sobra para você exercer a sua profissão e testemunhar de Jesus Cristo. O nosso amigo Lucas nos ensina isso. Durante a pandemia, uma das notícias mais tristes que eu tive foi a morte do pastor Mauro Clementino. Pastor Mauro Clementino foi amigo pessoal de minha família. Ele era mais velho que eu, amigo do meu irmão mais velho. Hoje eu creio que ele teria uns 65 anos. Mauro Clementino, filho de sitiante da cidade de Terenos, perto de Campo Grande. Conheci a mãe dele. Ele estudou, se formou aqui em São Paulo, foi para Londres, estudou, parece-me que em Oxford, voltou, assumiu uma pequena igreja em Campo Grande, Igreja Batista de Jardim Belo Horizonte. A igreja que eu frequentava tinha assim umas 600 pessoas, e no culto tinha umas 700 pessoas, tinha gente saindo pela janela. A Igreja Batista de Belo Horizonte, do bairro Belo Horizonte, que era a mãe da nossa igreja, era um ovinho assim. Sabe aquelas igrejinhas que ficam em 40, 50, não passa disso? Aí chegou o pastor Mauro Clementino. Pastor Mauro Clementino chegou para uma família Ferraz. Sabe aquelas famílias que a pessoa se esforça para desafinar e não consegue? Aquele que toca pouca coisa, toca 4 instrumentos. Se você entregar um instrumento na mão deles, vocês falam assim, eu não sabia que conseguia fazer isso com esse instrumento. Eles eram excelentes. Eles tinham uma loja de instrumentos na cidade, família Ferraz. O Mauro Clementino chegou para o patriarca da família Ferraz e falou assim, está vendo essas salas aqui de escola dominical? Durante a semana a gente não usa essas salas. É a coisa mais inútil do planeta Terra. Você não aceita dar aula de música para as crianças do bairro? O patriarca disse, pastor, eu estava só esperando o senhor falar isso. Porque eu já conversei com a minha família, a gente vai revezar. E nós vamos ensinar para essas crianças música. Esse era um sonho que eu tinha. O outro pastor não tinha essa visão. O senhor está tendo, eu estou dentro. Aí o pastor chamou a psicóloga de lado e falou assim, querida, tem uma sala aqui. A gente não poderia abrir para que uma vez na semana você pudesse vir aqui e atender pessoas numa vila aí que seja pobre, que não tenha condições de ter um acompanhamento? Pastor, pode contar. Chegou para um advogado e falou assim, e aí, você não quer dar um plantão aqui de tempo em tempo e ajudar pessoas com pequenas causas? De repente uma pessoa que não sabe como escriturar um terreno, você pode orientá-la. Não é homicídio também, né, gente? Mas vamos apelar esse negócio. Vamos lá, resolve as pequenas coisas e falou, pastor, conte comigo.
Irmãos, durante a semana, as salas estavam cheias de gente. E a igreja, como diz lá em Atos, caiu na simpatia do povo. E aí a igreja que eu pertencia se tornou a terceira maior da cidade, porque nós fomos superados por eles. Tinha a primeira igreja batista que tinha 1000 membros, não dava para concorrer com eles. Tinha a segunda que tinha um pouquinho lá, mas menos que a gente. Nós somos superados pela Igreja Batista de Jardim Belo Horizonte, porque o pastor teve visão de trazer para perto profissionais para abençoar pessoas. Ele fez isso a vida toda. Fez isso na África, fez isso no Nordeste, e lamentavelmente o Covid o levou. Certamente Jesus já o recompensou. Porque ele não ficou tomista. Ele olhou e falou assim: tem potencial aqui. Tem gente que pode fazer coisas, eu não vou trabalhar sozinho. Deus abençoou a vida dele. Lucas não era aquele tipo de médico que fica olhando as coisas acontecerem. Lucas se envolveu. E aí, irmãos, eu vou dizer, é erro dos pastores, é erro da igreja não vê-los. Mas também é um pouco cômodo da parte de vocês, profissionais, não se mostrarem. Não chegar e dizer assim: pastor, eu percebi que o senhor não se dá muito bem com esse negócio aí não. Então, irmão, mas o senhor sabia que eu sou bom nisso? Que bom. Se o senhor sair da frente, eu passo. Irmãos, pelo amor de Deus, a rua está aberta. Tem uma passarela aqui. Irmãos, se não fossem pessoas me complementando, eu seria um verdadeiro fracasso. O pessoal da sonoplastia, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Porque às vezes eu vou ouvir minha voz, parece melhor, nem parece que sou eu. Você está me ajudando. Eu não sei fazer determinada coisa. Tem gente que sabe fazer muito melhor que eu. Tem jeito com criança, pode ajudar. Lucas, se você olhar, ele chega em Filipos, ele evangeliza em Filipos, junto com Paulo. Aí tem um negócio interessante, você vai perguntar assim: mas pastor, Paulo não foi preso em Filipos, por que Lucas não foi preso? Porque ele era médico, gente, vai prender um médico. Você sabe que na guerra tem 3 pessoas que são poupados, né? É o médico, o cozinheiro e o mensageiro. Então, você quer ir para a guerra e voltar vivo, a possibilidade de voltar vivo é você ser médico, cozinheiro e engenheiro. E mensageiro, aquele que faz a comunicação. Lucas foi poupado porque ele era um cidadão romano, ninguém toca nele. Irmãos, pensa vocês. Eu chego num lugar, vamos lá, Zeca, que você me convidou para estar num lugar lá junto com você. E neste lugar tem lá advogados, médicos, empresários. Eu vou me sentir um urubu no meio das andorinhas. Porque eu sou diferente deles. Agora, digamos, um médico entre os médicos. Conversa flui, né? Um policial entre os policiais, um empresário entre os empresários. Uma coisa o Karl Marx falou que é verdade. Ele disse: as classes se atraem. Professor gosta de se juntar com o professor para falar sobre o que estão fazendo. Não é verdade? Olha, eu descobri uma cartolina nova na cidade. Abri uma papelaria lá, o pessoal olha, vende um material muito bom. Não é isso? Aí o pastor chega lá e fala: então lá na igreja, pessoal, que papo sem graça. A gente está deslocado. Mas quando você está no seu meio, você se solta. Você se sente melhor, você pode testemunhar melhor. Lucas era assim. Ele estava em Troade quando Eutico caiu da janela e foi ele que olhou o menino e falou: morreu.
Depois ele teve que ir lá e falar assim, olha, está vivo. Paulo abraçou, Jesus ressuscitou. Ele esteve em Mileto, em Cesareia, e ele esteve em Roma, nas duas ocasiões em que Paulo esteve preso. Paulo escreve a sua carta, última carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, nas palavras de despedida, ele diz o seguinte, olha, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Só o médico amado. Estava bem acompanhado? E ele disse, toma contigo Marcos, traze-o, porque me é útil para o ministério. Irmãos, como é bom a gente ver profissionais engajados, que entenderam a proposta do reino de Deus, que olham para a igreja e veem isso aqui como um riozinho. Lá na região de Marília tem um riozinho chamado Rio Feio. Ele é feio mesmo. Só que o pessoal morre de medo dele porque ele é pequenininho, mas quando ele enche, ele leva tudo que tem na frente. A igreja pode ser um rio feio, um rio Pinheiros, um rio Tietê. Mas, queridos, o reino de Deus é imenso. E quando nós entendemos isso e como profissionais nós passamos a atuar no reino de Deus, a gente vê resultados maravilhosos. Eu conheci pessoalmente o doutor Roberto Kikawa. Roberto Kikawa foi assassinado no dia 10 de novembro de 2018, num assalto lá no bairro do Ipiranga. Roberto Kikawa era um japonês convertido, seu pai fazia parte da igreja Holiness, e ele, por ocasião da morte do pai dele, fez uma promessa. O pai dele morreu de câncer, o pai dele no leito da morte disse, filho, promete para mim que você será um médico humano, que você vai exercer sua profissão com muita humanidade. Ele disse, pai, eu vou cumprir essa promessa. Roberto Kikawa, se você quiser depois olhar na internet, pode pesquisar esse nome. Ele fundou em 2008 um projeto chamado CIES Global. Eram carretas, às vezes mais de uma carreta, que atendia pessoas em cidades, geralmente cidades muito pobres. Ele chegava nessas cidades e ele literalmente esvaziava a agência do SUS, a agenda do SUS. Porque o SUS geralmente não dava conta de raio-x, algum procedimento dentário, alguma questão assim pequena de saúde, algum procedimento que precisava fazer. Os médicos do CIES chegavam, atendiam todo mundo. Ele atendia no Brasil, atendeu na Bolívia, no Peru, parece-me também na Colômbia. Ele foi premiado, a organização dele, diversas vezes. Ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas durante os 10 anos que liderou o CIES Global. Roberto Kikawa. Este é o nome de um médico amado que lamentavelmente nos deixou. Há muitos Lucas por aí. E Deus está usando e abençoando pessoas, o reino de Deus através desses profissionais. O tempo não para. Além de médico, missionário, porque ele atuou como missionário juntamente com Paulo. Lucas era um escritor. Lucas escreveu, como eu disse, o Evangelho de Lucas. Irmãos, que coisa maravilhosa, esse homem teve o privilégio de ser o historiador desta maravilhosa história de Jesus. Há um livro, este eu não li, tá, irmãos, mas é um livro interessante que pretendo ler. Eu achava que era um homem que era autor, chama-se Taylor Caldwell, mas é uma mulher, Janet Taylor Caldwell. E é um livro fictício que conta uma suposta biografia de Lucas. E é interessante esse livro que mostra assim, um Lucas bem humano, bem interessado em descobrir a verdade a respeito de Jesus.
Irmãos, quando Martinho Lutero começou a reforma lá na Alemanha, Martinho Lutero percebeu o seguinte: se ele ficasse batendo de frente com o romanismo, ele iria perder. E que ele precisava de armas mais poderosas. Sabe o que Martinho Lutero fez? Ele traduziu e escreveu. Se você perguntar assim, qual a coisa mais importante que Martinho Lutero fez? A tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Hoje o idioma alemão é devedor do Novo Testamento de Martinho Lutero. Ele gastou 2 anos fazendo isso. Mas ele escreveu livros. Ele era um estudioso e ele se dedicou a escrever, a publicar, a divulgar. Eu fiz um curso para escritores e desisti de escrever, pelo menos por enquanto. Sabe por quê, irmãos? A quantidade de livros lidos pelos evangélicos no Brasil é muito baixa. Não é verdade? As editoras brasileiras vivem no azul e no vermelho, no vermelho, no vermelho, no azul, no vermelho, no vermelho, no vermelho. Não é verdade? Ela trabalhou na editora. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos para a editora Vida. Por quê, irmãos? Porque a igreja não lê. A igreja não lê. Nos Estados Unidos, o americano lê em média 12 a 15 livros por ano. Americano mediano, não estou falando daquele pessoal de universidade. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Quando a gente está estudando em universidades e tal, a gente vai ler de 60 a 100 livros por ano. Quero te perguntar, quantos livros você leu ano passado? Eu estou te dando tempo, pode pensar. Você está contente com a sua vida de leitor? Precisamos deixar essa preguiça. Lucas, com certeza, era um homem de muita leitura, porque a maneira como ele escreve denuncia que ele era alguém que buscava informação, que queria saber, que estava constantemente lendo, se atualizando. Irmãos, lamentavelmente, você vai na internet e ouve a mensagem de alguns pastores. Eles não leram. Não leem, suas mensagens são vazias, sem graças, insossas. Falta leitura, falta substancialidade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você descobre que ele era um homem preocupado em conhecer, ler cada vez mais. Nós precisamos ler bons livros. Esses tempos eu tive um debate com uma pessoa, ela me criticou, e como era ela que estava criticando, eu fiz questão de debater com ela, porque dessas pessoas cabeçudinhas, né? Ele falou assim, eu não gosto quando você fala lá no seu púlpito, citando pessoas como Aristóteles, Platão. Eu falei, o que você lê? Eu leio a Bíblia. Eu falei, eu também leio a Bíblia. Só que além de ler a Bíblia, eu leio outros livros que me ajudam a compreender melhor o que eu estou lendo na Bíblia. Ah, mas chegando no seu púlpito só pega a Bíblia. Eu falei, rapaz, vai cuidar da sua igreja. Me deixa em paz. Sabe, irmãos, é necessário nós termos boas leituras. Tem excelentes escritores. Você quer falar, pastor, eu quero ler algumas coisas, aí me sugere, eu tenho um monte de sugestão para dar para vocês. Devemos ler livros que nos ensinem sabedoria. Não um livro de autoajuda, tá, irmãos? Esse livrinho escrito aí por esses carinhas de autoajuda aí, joga fora, isso é bobagem. Lê livro que te faz pensar. Leia romances consagrados. Eu li quase todos os livros do Dostoiévski. Foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Ver aquele homem, aquele gênio escrevendo. Deus abençoou muito ao ler diversos autores e compreender as dinâmicas da vida, para poder ensinar outros com mais simplicidade, espero. Devemos ler livros que nos atualizem.
Você ouviu na notícia lá, alguém comentou, e tal, o livro 1984, leia, é o livro mais horrível para ler, mas leia, você vai descobrir muita coisa interessante. Pastor, é muito difícil para mim, leia a Revolução dos Bichos. Nessa era de desinformação, leia o Cemitério de Praga. Você vai começar a rir e vai dizer, Humberto Eco, você é um gênio. Você quer uma leitura mais relaxante? Leia o livro do Dom Quixote. Você vai rir, você vai aprender, mas vai ter um momento que o Dom Quixote vai rir da sua cara e eu vou rir junto. Devemos ler livros que nos dê condições de responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós e possamos fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam contra nós fiquem envergonhados os que difamam o nosso bom procedimento em Cristo. Sabe o que os desafetos da igreja evangélica brasileira falam? Que nós somos otários, que nós somos um bando de gado, que somos guiados por alguns pastores que são interesseiros, que ficam aí guiando-nos como se nós fôssemos aqueles ratinhos guiados pelo flautista. Eles não sabem de nada. Eu falo para eles ou vocês falam? Nós somos um povo que lê. Nós não somos um povo que fica rezando cartilha dos outros. Nós lemos a palavra e nós lemos bons livros. Amém? Feche os seus olhos. Pensa no exemplo de Lucas, um profissional que se colocou a serviço do reino de Deus. Você, como profissional, tem muito mais oportunidades que eu de testemunhar do Evangelho lá no lugar onde você atua, entre os seus. Faça a diferença. Procure exercer lá no lugar onde você exerce a sua profissão um testemunho autêntico, como Lucas fez. Dedique sua vida, ganhe dinheiro sim, mas não coloque ganhar dinheiro como o alvo supremo do seu trabalho profissional. Que glorificar a Deus esteja muito acima de qualquer ganho financeiro, ou conforto, ou lazer. O Senhor será glorificado, Jesus se alegrará da sua vida. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo guie-nos, oriente-nos, leve-nos além, nessa tentativa de coordenar esforços para o Teu reino, para a Tua glória. E que a partir desta fala, ideias novas surjam. Projetos novos que abençoem outros. Que abençoe a igreja, que faça expandir o reino. E que o Seu nome seja santificado, a Sua vontade seja feita e o Teu reino venha a nós. Em nome de Jesus. Amém.